Graças a paz, irmãos. Bem, para mim é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, porque eu estive aqui mês passado, ou retrasado, não sei, ministrando com vocês aqui na igreja, e foi um momento de muita edificação. E nós fomos convidados para estar somando com vocês aqui hoje pela manhã, trazendo um recado de direcionamentos, de alinhamento realmente naquilo que Deus tem para a vida de vocês, e para mim é uma alegria estar somando com vocês. Minha esposa, a pastora Shirley, estaria comigo hoje pela manhã, mas nós recebemos visitas em casa, morar no balneário, é uma bênção, meu irmão. Até os inimigos se tornam amigos, é uma coisa tremenda. É uma coisa assim que você não tem nem ideia. E é fato, viu? Assim, tinha algumas pessoas que não tinham muita aproximação da gente, mas depois que a gente mudou para lá, aí ficaram assim, pastor, que saudade, né? Coisa tremenda mesmo. E ontem nós fomos dormir bem de madrugada já. E aí hoje ela tinha que assistir os queridos que estavam lá, por isso que ela não nos acompanhou, para estar somando aqui, quem sabe testificando aquilo que a gente vai compartilhar com vocês, né? Estou no Ministério Mevan junto com o apóstolo Hermínio, por um direcionamento de Deus. Nós nos conhecemos há quase 12 anos e eu vim do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Eu deixei uma igreja estruturada lá, entreguei a igreja para os pastores que nós preparamos para filhos. Nós separamos pelo menos 30 líderes formados em teologia, deixamos uma igreja em pleno funcionamento na cidade de Dourados, no Rio Grande do Sul, e Deus disse que tinha acabado o nosso tempo, e em alguns seminários que nós viemos participar, Jesus está voltando, anunciou ali. E a gente, num dos seminários que nós estávamos, o Senhor testificou que nós deveríamos vir para Balneário Camboriú. Nós estávamos em Brasília, ministrando o seminário, quando levantou uma profetisa e nos posicionou de qual era o lugar. Nós estávamos recebendo já uma série de palavras a esse respeito, e aí, no ano retrasado, mês de novembro, foi o último seminário que eu participei nesse sentido. E vim sondar a terra em dezembro, e chegando aqui Deus testificou que nós tínhamos que vir. Aconteceu de nós nos aproximarmos de algumas pessoas, e uma pessoa que está conosco, inclusive, continua andando com a gente, que é o Jânio. Ele nunca tinha me visto, e 2 dias antes de nós chegarmos num balneário para realmente testificar se era ali ou não, ele teve um sonho. Na verdade, ele teve uma visão comigo no quarto dele. Ele via segurando um poste, enchente passando e tal, casas passando, de repente ele levantava, limpava, e Deus disse: vai passar por um grande turbilhão nessa terra, mas aqui é o lugar dele. E aí disse que eu limpava, saía e tal. E a gente tem experimentado realmente esse turbilhão. Estamos segurando um poste ainda, estamos aprendendo, né, para poder ver o que Deus quer realmente. Mas quando ele me viu naquela primeira reunião que nós conhecíamos uma família onde nós nos hospedamos, essa família organizou de convidar essas outras pessoas, e esse rapaz veio no meio. Houve a testificação, ele não parava de chorar quando ele me viu, foi tomado por Deus, aí ficou prostrado, deitado no sofá, até ele contar o que tinha acontecido. E aí nós entendemos que era ali que a gente deveria vir, e a gente começou todo um processo de trabalho ali, com relação a implantarmos um trabalho na cidade. E trabalhamos o ano todo, o ano passado todo, em volta disso daí, com esse propósito. Creio que nós ganhamos cerca de 150, 160 pessoas para Jesus. Fazíamos trabalhos em restaurantes de alguns empresários amigos que nós já tínhamos um certo relacionamento. Fazíamos cultos semanais nesses restaurantes com os próprios funcionários. E só que esse pessoal trabalhava muito, eles não podiam se agregar ou se reunir no lugar onde a gente estava fazendo os cultos. Então, só praticamente eu que ia até eles. Por fim, depois de algumas tentativas, a gente entendeu que não estava fluindo como a gente achou que deveria fluir. E no processo, a gente sempre perto do Luiz, que o Luiz sempre preocupado com a gente, sempre ligando, querendo saber como é que está. A gente sempre ali junto, saindo junto. Por fim, nós entendemos que nós deveríamos realmente nos aliançar. E nós nos aliançamos no intuito de pegarmos o braço de evangelismo do Mevan, pegamos a rádio, assumimos a rádio, criamos a estrutura da rádio. A rádio foi entregue agora um mês e meio mais ou menos para eles, devolvida, para que eles pudessem continuar o trabalho, o processo. Estamos agora na MCA TV, que também é de uma pessoa que está no Mevan,
também estamos dirigindo, já estamos no processo também já de deixar engrenar e também saltar fora. E a gente está se envolvendo na parte de evangelismo. Mas Deus tem colocado para a gente justamente momentos como esse, assim, de comunhão com irmãos, momentos de compartilharmos um pouco daquilo que a gente tem vivido, para que nós venhamos nos fortalecer, não para que nós venhamos passar qualquer imagem dizendo assim, olha, eu sei mais, eu sou mais, longe disso, mas justamente para que nós entendamos de que se nós realmente nos prostrarmos, se nós nos rendemos, se nós ficarmos na presença do amado da nossa alma, a gente vai vencer. E Ele vai trazer respostas ao nosso coração, Ele vai trazer posicionamentos, direcionamentos que vão mudar realmente aquilo que é a história da nossa vida de ministério. Eu brinco sempre que o ano passado eu falo que eu desidratei de tanto chorar, né? Então era tomando água o dia inteiro, porque depois eu tinha que chorar tudo aquilo que eu estava tomando, né? Para que Deus pudesse nos ministrar. E uma das coisas que marcaram muito a minha vida foram algumas coisas que o Espírito colocou no meu coração. E uma das frases que ficaram fortes e latentes, que fazem parte, eu creio, do meu ministério, é que chegou um tempo que eu já não conseguia mais orar. Além de estar orando em espírito, eu só falava uma frase: eu só quero a tua presença e mais nada. Só a tua presença e mais nada. E isto gerou grande edificação para minha vida, para minha casa. Minha filha aprendeu algumas notas musicais em Dourados, antes da gente mudar para cá, e com um irmão aqui em casa, uns ministros nossos, e ela ficou treinando em casa, praticamente aprendeu a tocar violão sozinho, e ela fez 11 anos, e ela começou a tocar violão sozinha, e Deus começou a dar músicas e composições para ela. E foi nesse nosso período, né? E Deus tem dado músicas assim tremendas. Ela está ficando com uma voz muito linda, realmente, muito forte, né? Quem vai em casa fica impactado assim, quando ela começa a ministrar algo muito intenso mesmo. Deus colocou dentro de casa um dono de um estúdio em Joinville. Apareceu lá no início do louvor e escutou ela por um instante e deu toda a gravação do CD para ela, tudo assim, né? E a gente não foi atrás nada disso e as coisas estão acontecendo. Hoje eu estou com um momento bem gostoso com o pai. Meu filho dirigia células familiares, né? Na verdade nós trabalhávamos com o modelo do MDA em Dourados, né? E ele era responsável por uma célula master de adolescentes, já tinha um bom grupo, né? E dirigia, só que é diferente, né? Já havia relacionamento, comunhão, aquela coisa toda, e esse ano todo ele praticamente ficou escondido, né? Quando eu assumi a rádio, aí Deus deu um posicionamento, e hoje ele tem um programa na rádio. Ele fez 16 anos também esse ano, um programa Filhos de Pastores, a próxima geração, e praticamente quem está à frente ali fazendo é ele e o filho do apóstolo lá, Mateus. E domingo último agora houve um manifestar de Deus na igreja muito intenso. O apóstolo nos chamou todos os adolescentes e jovens, e na hora de orar por todos, para liberá-los para as nações, né? O apóstolo foi ministrar agora em Portugal, na Espanha, na Europa, e ele falou que ele estava indo para que depois os adolescentes e jovens fossem assumir as igrejas que iam ser abertas e tal. E naquele processo todo ele pôs as mãos sobre duas pessoas especificamente, justamente sobre o filho do apóstolo Edson Mato e sobre o meu filho, o Tiago. E hoje ele está indo pregar em Navegantes, na região pela primeira vez. Eu vou curtir com ele isso daí, né? Ele está, como a gente fala, ele está muito chapado, está em Deus, está babando no pé do pai, está daquele jeito assim que, né, bufando, né? Tem muito azeite na botija. E aí eu liguei para alguns amigos para poder falar: olha, está aberta a porta aí para quem quiser usar agora, aproveita, e depois a agenda vai ficar cerrada, né? E realmente, uma coisa interessante que eu liguei para um para outro, só que outros ligaram para mim sempre. E aí eu falei assim: filha, ainda bem que eu tenho você em casa, porque vai ter alguém para poder ser ministrado, porque o pai não aceitando assim, brincando com ele, né? Mas Deus começou a alinhar uma série de agendas para ele já dentro, fora da cidade, e a gente ficou bem feliz. E hoje ele vai estar ministrando uma igreja quadrangular. E a gente está vendo que foi todo o treinamento de Deus para a gente neste ano de preparo. E Deus colocou no meu coração uma ministração relacionada a pastores e líderes, né, para a conquista de cidades. E a gente tem desenvolvido um trabalho que é o Super Santa Catarina. A gente está saindo para ministrar em vários lugares para pastores e líderes, mas justamente para trazer o entendimento do coração da igreja, de que nós somos mais do que necessários.
Sabe, quando nós começamos a entrar na visão salmista, perto de te darei as nações por herança, a gente tem que começar a entender que, conciliado ao texto, ele diz: e as extremidades. Nós não simplesmente vamos entrar no centro da vontade, nós temos que começar pela beirada da pizza também. E muitas vezes nós não entendemos que é dentro da nossa cidade. Essas extremidades estão sendo relacionadas aos nossos municípios, estão relacionadas ao meio que nós vivemos, ao lugar que nós convivemos. Eu nunca fui para lugar nenhum que eu não pedisse para Deus que não pudesse fazer a diferença. Eu estou dizendo de endereço físico. Senhor, eu quero ganhar o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, eu quero ganhar o da frente. E queridos, assim, por experiência própria, eu posso dizer para vocês que em todas as casas que eu morei, isso aconteceu. E essas pessoas se tornaram membros da nossa igreja, filhos diretos nossos. Eu tenho experiências assim incontáveis nessa área, daquilo que Deus fez através dessa aproximação. O Senhor nos honrou sobremaneira. Agora nós moramos num prédio e eu comecei a orar porque eu quero ganhar os condôminos do prédio, do edifício. E é bem mais difícil porque eles ficam fechados dentro dos seus apartamentos. Mas assim, nesse período que nós estamos ali, a gente já tem conseguido ministrar palavras dentro do elevador, na portaria, a gente tem conseguido orar, mandado carta para cada apartamento com mensagens, distribuindo, a gente tem feito o nosso papel. E quando nós falamos a respeito de conquista de cidade, nós temos que ter um entendimento que existe uma amplitude maior do que aquela que nós esperávamos. Mas isso tem que começar naquilo que é o micro, para que nós venhamos a vender aquilo que é o macro depois, aquilo que é o maior. E se nós não temos estrutura para atendermos aquilo que é o mínimo, nós não podemos pensar naquilo que é o máximo, porque nós não estamos prontos para receber aquilo que é o máximo. Eu já pude ver e experimentar situações de eventos em que nós preparamos para uma estrutura e quando nós recebemos a estrutura foi muito maior, nós não estávamos prontos para isso. E aquilo escorreu pelos nossos dedos. E nós não tivemos a oportunidade. Entretanto, porém, quando Deus nos dá estratégia, isso vem da parte de Deus, nós começamos a ver as respostas. Algo que Deus prepara não é aquilo que nós realmente estamos preparando, mas sabendo do nosso coração, Ele concilia o nosso coração em um posicionamento onde nós vamos entrar naquilo que é o propósito dele, mas fazendo aquilo que também é o desejo do nosso coração, porque o desejo do Pai é satisfazer os desejos do teu coração. Eu me lembro de um episódio que eu vivi quando eu perdi 3 jovens em um acidente. E aí no velório, no sepultamento, mobilizado naquela cidade, fronteira onde eu pastoreava, em Amambai, fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, cidade de 30 mil habitantes. A igreja, eu assumi a igreja com 36 pessoas. E quando eu tive esse episódio, eu já estava com umas 100 pessoas congregando na igreja, nos primeiros meses, e houve então essa situação. Deus me deu um direcionamento. Passou uma semana de cultos de ações de graça. E durante essa uma semana nós ganhamos 2.873 almas para Jesus. E nós não tínhamos como suportar isso. Deus falou assim: agora você pega todos os cadastros, distribui para todas as igrejas e pede para os pastores irem atrás. E todas as igrejas cresceram fisicamente em todos os aspectos. E dali nós formamos um conselho de pastores e depois implantamos a marcha para Jesus. E algumas coisas eram acontecendo em cima de uma estratégia de Deus sobre uma situação de pesar. Então o que eu quero dizer para você é que nós temos que estar sensíveis a tudo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Mas no nome de Jesus, eu quero canta lavassura e canta lavassura. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Como é bom estarmos aqui, Senhor, neste lugar. Ah, Senhor, ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. O Senhor é o poderoso, o Senhor é o grande eu sou. Só o Senhor pode fazer todas as coisas. Ô Espírito Santo, doce Espírito. Vem, Espírito Santo, chega e canta lavassuras. Vem sobre nós e nós nos envolva de acordo com a vontade daquilo que tu tens para nos revelar e nos manifestar. As coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ô Senhor, faça mesmo, Senhor, aquilo que tu tens como projeto, aquilo como determinação, operosamente, Senhor. Faça sobre nós e nós. Nos agracie, nos honra, nos ministra, nos posiciona, nos direciona. Traga os teus favoráveis e alarga a nossa tenda nessa manhã, que nós queremos mais, muito mais de Ti, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, amados, essa semana foi uma semana bastante intensa para mim em batalha espiritual. Fazia muito tempo que eu não vivia batalha espiritual nesta região.
eu tive no início, quando eu cheguei, depois cessou isso. Uma coisa interessante. Mas essa semana, por 4 noites seguidas, praticamente, eu tive batalhas espirituais, senti opressão. Deus começou a trazer alguns direcionamentos para a gente, relacionados ao que estava acontecendo. E nós começamos a nos envolver naquilo que Deus queria que nós intercedêssemos. E uma das coisas que eu pude perceber dentro disso daí foi a respeito daquilo que Satanás tem feito contra líderes e pastores. E uma das coisas mais intensas nesses últimos dias, amados, é a armação para destruir a vida do ministério, quando se refere à pessoa ou personagem missionário, pastor, evangelista, mestre, o responsável por algum trabalho. Porque se ele diluir ou então depreciar a imagem, aquele trabalho ele provavelmente não vai ser mais bem sucedido. Ele pode continuar porque é um projeto de Deus, mas vai ter uma mancha e infelizmente a sociedade como um todo ela não consegue perdoar. Isso gera danos. E nós temos visto algumas coisas relacionadas a isto no que se refere ao que está acontecendo no nosso evangelho. Hoje é até honra dizer que você é evangélico, porque nós estamos num crescente, né? E a estatística nos mostra que em 7 anos nós seremos a maioria dessa nação. E nós sabemos que há um crescimento, mas entre crescimento e crescimento de qualidade há uma diferença. Em quantidade e crescimento no que se refere à vontade de Deus, há uma diferença nisso. Então é fácil você dizer que você é evangélico, porque hoje algumas igrejas estão te proporcionando somente a bandeja e o alimento, e alguns estão vivendo só de campanha em campanha, só de comer, só correndo atrás da bênção, mas necessariamente não estão servindo o dono da bênção. E quando nós começamos a olhar essa prática, a gente começa a perceber que não tem sido muito difícil encher as igrejas, porque as promessas de resposta são maiores do que aquilo que de fato é a dependência de Deus, daquilo que é a resposta no que se refere a que nós devemos dar ao Senhor, daquilo que Ele tem nos dado. As pessoas elas têm vindo sem muito compromisso. Venha para receber a sua cura, venha para receber o seu milagre. E as pessoas, é claro, elas estão condicionadas a isso, precisando de uma resposta financeira, precisando de uma restauração na família, no casamento, precisando de um entendimento no que se refere ao que está acontecendo na sua casa espiritualmente. E elas vêm e elas recebem essa resposta, elas são libertas, são curadas, são atendidas, mas elas agem como os leprosos. Um talvez volte para o entendimento e os demais vão embora. Não permanece. Nós temos a mesma quantia hoje de pessoas dentro da igreja, nós temos do lado de fora hoje, que não convivem no meio cristão, que disseram, eu já fui no evangelho. E isso é um problema, porque gera uma deformação. E quando se trata a respeito de líderes, nós aprendemos que nós, como líderes, temos andado numa visão muito posicional. Não, eu penso assim. Isso chama-se igreja ideal. Se a igreja, se eu estiver à frente da igreja, ela tem que ter levantamento de oferta 3 vezes, porque senão a igreja não tem tempo. E você começa a criar os seus posicionamentos, e você começa a criar as suas linhas teológicas, as suas apologias, e a igreja ideal está dentro de você. E aí nós começamos a encontrar diante dos posicionamentos, e esquecemos que a noiva já tem noivo, e começamos a tomar posse da igreja, como se a igreja, você fosse o dono. E aí começam a surgir, isso não é uma regra, mas em grande parte começam a surgir as rupturas, porque lá dentro existem outras pessoas que também têm o mesmo condicionamento que o teu, e isso não é santo, e essa pessoa diz assim, eu preciso abrir um ministério segundo o meu entendimento, e não segundo a vontade de Deus, porque existem aqueles ministérios que nascem no coração de Deus, porque Deus é multiforma, e eu entendo que na multiforma é necessário que nós tenhamos diversos ministérios, assim como também é distribuído os dons, os ministérios também assim são. Existe o ministério de libertação, existe o ministério de milagres, existe o ministério, e os ministérios estão na mesma amplitude daquilo que é o corpo, para que um cumpra o papel eficientemente do outro. E isso também é bíblico. Mas o que tem ocorrido é a desqualificação desse evangelho, o desmerecimento. Então nós encontramos o profeta da edificação, aquele que vive com o coração contrito e quebrantado, e encontramos o profeta da usurpação, aquele que usa a sua boa oratória, aquele que usa a sua fala, aquele que usa a sua habilidade, o seu conhecimento e a sua possessão ostentadora para dominar sobre pessoas. E nós começamos a perceber que isso começa a gerar algumas deformações do evangelho. E nós começamos até a ver igrejas cheias, mas nós encontramos algumas coisas relacionadas àquilo que é ministério, como títulos. E a gente muitas vezes não consegue entender que o ministério, por exemplo, de um evangelista é evangelizar
ministério de um mestre é ensinar, que o ministério apostólico é servir, que o ministério pastoral é honrar, e a gente acaba se perdendo naquilo que de fato cada um deve fazer, e a gente começa a achar que por ser apóstolo ele é maior do que o outro. Ele não é título, isso é ministério. E quando nós pegamos a palavra no original, diaconós, nós vamos entender que tudo está relacionado a servir, e é servir ao seu próximo. Se você não serve para servir, você não pode ser servido. Isso é uma regra espiritual. E hoje nós percebemos que a honradez dos homens está voltada ao tamanho de sua igreja. A honradez dos homens está voltada ao volume de seu poder. E a unção é uma habilidade. A unção não é um ministério. Deus usa até a mula para falar e liberar palavras. E nós vamos ter surpresa no céu. Muitos grandes líderes aos nossos olhos vão chegar lá e o Senhor fala assim: maldito apartado de mim, mas eu expeli demônios em teu nome. Eu orei, eu vi enfermos sendo curados. Eu nunca os conheci. Nós vamos ser surpreendidos porque os resultados dogmáticos formados por posicionamentos humanos, eles fogem daquilo que é o propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 20. A partir do verso de número 7. João capítulo 20, a partir do verso de número 7. Vamos ler até o verso de número 18. João 7, 18. Quando você está abrindo, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero dizer para você o seguinte: nesse tempo que nós estamos agora, tem algo que carrega muito forte no meu coração. João capítulo 2, versículo 17 fala: chorem os ministros e os sacerdotes entre o porte e o altar. Nós temos nos perdido. João capítulo 20, para você que está abrindo, João capítulo 20, versículo 7 em diante. E quando ele fala a esse respeito, ele está trazendo um posicionamento para nós líderes, para nós pastores. Entre a porta e entre o altar é no centro. Tem dois sentidos: centro da vontade e no meio do povo. Ele está dizendo aqui para que nós estejamos realmente como o corpo de Cristo, quebrantados. Nós não somos mais do que ninguém. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Nós temos muito mais responsabilidade pelo conhecimento que foi nos dado. E isso é muito sério. Então, se você pensa que é simplesmente porque você tem a honra de ser um servo separado, preste atenção numa coisa: com você a responsabilidade ainda é muito maior, porque você sabe o que você tem em suas mãos, as ferramentas que você tem. E é hora de nós realmente nos quedarmos aos pés do Senhor, no meio do povo. E quando a gente fala no meio do povo, para a conquista de cidade, é importante que você saiba de que isso não está vinculado ao teu templo, ao teu santuário. Mas eu gosto muito de uma palavra que o pastor Pio usa muito, da aba de Curitiba. Ele usa muito nas suas pregações. Nós temos o hábito de entregar, o boletim na saída da igreja, o jornalzinho da igreja, a programação. Algumas igrejas talvez não usam, estão usando só o multimídia para poder passar os seus recados. Mas é muito comum nós termos o teleinformativo nosso. E nós temos um erro gravíssimo nesse respeito. Aquilo não reflete a igreja na cidade. Aquilo reflete uma célula, um trabalho localizado. Porque o boletim da sua cidade é o jornal da sua cidade. Quando você abre e vê lá que teve acidentes, homicídios, suicídios, que teve latrocínios, mortandades, quando você toca o jornal e pinga sangue, você tem responsabilidades por isso. O bêbado da rodoviária, você tem responsabilidade. Ele é o diabo da tua igreja. Ele está recebendo as pessoas que chegam de outra da sua cidade. Você está entendendo como é sério isso? E às vezes a gente acaba não entendendo o que é ficar no centro da vontade, ficar no meio daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus colocou algo no meu coração sobre intimidade. Eu ministro essa palavra já há algum tempo, eu tenho ela inclusive em DVD, não trouxe esse material, mas é algo que falou muito forte, muito intenso ao meu coração. Mateus capítulo 20, versículos número 7 em diante, nos diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu sabes onde tirastes o meu Senhor, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Sabe, irmãos, uma das coisas mais interessantes na vida de um homem de Deus, é a sua intimidade com o Senhor. Olha, vou dizer uma coisa para vocês: uma das coisas mais interessantes, mais prazerosas na sua vida tem que ser o seu assócio com Deus. Aquele momento onde ninguém está vendo, o seu quarto de oração. Eu particularmente gosto muito, eu tenho um somzinho, eu boto os fonezinhos no ouvido, apaga tudo, boto só adoração e fico ali horas na presença de Deus. É o momento mais gostoso, onde eu começo a ter o entendimento, eu começo a ter os sonhos de José, eu começo a ver aquilo que realmente Deus tem nas nossas vidas, aquilo que Deus vai começar a ministrar. Eu começo a confabular de como eu posso fazer, de que maneira, as estratégias que Deus deve trazer. E a grande verdade é que nós como pastores, já por muitas vezes perdemos esse prazer, essa vontade, essa decência de estarmos realmente buscando a presença do Pai. Esse ano eu vou estar concluindo algumas leituras bíblicas daquilo que Deus tem dado para a minha vida. Esse ano eu vou estar lendo não sei nem como é que eu pronunciei isso, mas eu acho que é 46ª vez, por 46 vezes, a Bíblia capa a capa. E sabe o que eu descobri? Que eu não sei nada. Eu descobri que eu não sei nada. Eu descobri que quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei. Mais eu vejo o quanto eu sou imundo, mais eu vejo o quanto eu necessito dele, mais eu vejo o quanto eu preciso mais de intimidade com ele. Às vezes a gente fica ruminando num único versículo horas e horas e horas. Aprendi que o meu tempo agora ele está voltado para a intimidade, porque quando eu vou caminhar, eu vou orando em línguas. Eu não quero saber de mais nada, eu estou caminhando na beira-mar ali, eu estou olhando para as ondas, eu estou adorando, eu estou liberando palavras. Já vivi situações engraçadas, até acho que eu contei isso para vocês. Um menino que eu estava no período de férias passando, e o menino passou, ficou me olhando, eu orando em mim. Quando eu voltei, opa, ele é árabe. Eu estava orando em espírito. Mas assim, eu já vivi isso muitas vezes, dentro do trânsito, dentro do carro. Eu estou ali e não me dou conta, o louvor está comendo na arca ali, eu estou chapando, estou buscando, estou babando no pé do papai, dando um cheiro na meinha dele, segurando na hora das suas vestes. Eu estou vendo que eu estou num momento especial ali, o olho está descendo, eu não me dou conta que eu estou em trânsito, dirigindo o carro, e quando eu vejo eu estou cantando em língua da xere, canta, ribalabalabassê, e estou adorando, estou liberando o alto com o ouvido aberto. Quando eu me dou conta, tem alguém do lado orando para mim, e quando está orando eu já libero o manto, receba você também, já sai acelerado, assustado, né? Mas já vai abençoado. E não é uma vez só não, muitas vezes isso acontece, muitas vezes, né? Aqueles que são mais próximos da gente já também tem entrado nesse entendimento. Às vezes a gente passa um pelo outro e a gente já chega bradando em línguas e no meio do shopping, né? E a gente tem alguns amigos desses ali no Balneário, outros no Itajaí, de longe. Deus te pega aí, meu irmão, já libera Deus. É você que ficar em línguas e já liberou a bênção para a vida do outro. E a gente começa a entrar numa dimensão em que nada mais faz sentido a não ser querer adorar a Deus. E não é muito, aliás é muito comum nós encontrarmos irmãos nossos de ministério que não tem mais sequer o tempo da sua devocional. Ele entrou no ativismo. Manter uma igreja ativa é fácil, difícil é manter uma igreja viva.
E nós muitas vezes não entendemos isso. Nós não entendemos que a presença de Deus é tudo. Nós nos esquecemos disso. Nós nos perdemos de acordo com a circunstância, porque o irmão se levantou contra, porque houve um problema de ordem financeira na igreja, porque alguém está falando mal disso ou daquilo, ou porque nós estamos vivendo momentos difíceis dentro do lar, de enfermidades, de pestilência, e nós estamos sujeitos a tudo. A chuva cai sobre a terra do justo e do injusto, a bênção de igual modo. Embora alguns não tenham conhecimento que é o Senhor e não devolvam a glória para Ele, mas aqueles que devolvem a glória para Ele, recebem aqui e vão receber lá no céu. O problema é que nós ficamos focados nas medalhas e esquecemos do galardão. E isso começa a mudar o sentido da intimidade com Deus. E essa intimidade tem sido muitas vezes extraída por nós mesmos, queridos. Nós entramos num ativismo, quando nós chegamos em casa, o que nós queremos é descansar, erguer a perna para cima, ligar até na televisão. Eu não tenho nada contra a televisão, existem bons programas. Eu gosto muito de sentar na sala, assistir bons filmes com os meus filhos, o meu momento de comunhão com eles, com a família. Preserve isso, porque a tua família é tudo, é tudo. E quando você começar a entender esses posicionamentos, você vai separar exclusivamente o tempo seu e o tempo de Deus. Mas muitos irmãos nossos não leem mais a Bíblia, meu irmão. A pregação dele é aquela pregação de joelho, mas aquela que ele senta na cadeira e bota a Bíblia no joelho e olha rapidamente e só volta para pregar. Não a nossa que se dobrou realmente diante do Senhor e se converteu nos seus novos caminhos e rasgou o coração e não as vestes. Você está entendendo onde eu quero chegar? E nós temos nos perdido nisso. E nós falamos a respeito de que queremos um crescimento. O pastor está desejando e pedindo, Senhor, com esse orçamento que me é repassado pela igreja, eu não consigo sobreviver, eu vou ter que arrumar um bico por fora. Não há nenhum problema, eu vou pedindo que Paulo teve que fazer tendas. Mas também o trabalhador é digno do seu salário. E se você já tem a honra desse, porque o Senhor já te deu essa liberdade de ter uma estrutura financeira, sabe de uma coisa: Ele te deu porque tudo que Ele te deu é recurso para a própria obra. Não é ao contrário, tudo que Ele coloca nas tuas mãos é porque você possa investir. Então às vezes a gente pensa que não, é porque eu preciso sobreviver. Não, a tua sobrevivência já existe. Você não vai passar fome. Tem um pé de goiaba ali com goiaba, vai ter um pé de manga caindo manga. Alguma coisa você vai comer. O Senhor vai olhar sempre para você. A grande verdade é que nós não conseguimos olhar o sentido original das coisas. Que quando nós estamos buscando o coração de Deus, até as coisas que nós não pedimos nos alcançam. Até aquilo que nós não tínhamos entendimento, o Senhor nos dá. Ele nos concede. Eu por algumas vezes pude dar carros e ficar sem carro. Eu vim hoje no carro da minha sogra, que mudou recentemente, faz 15 dias para cá. E a gente tem feito isso. A gente não para, a gente investe na obra, a gente entende que é de Deus. A gente entende que é de Deus. Esses últimos dias a gente tem vivido um tempo de sequidão de destino que se refere ao posicionamento condicional da família. Mas nós estamos entendendo que Deus está nos alinhando para alguma coisa. Nós estamos entendendo que Deus quer nos mostrar alguma coisa a mais. Tem dia que nós amanhecemos tristes. Senhor, meu filho precisa de um tênis. Ele é um adolescente. Como é que eu vou comprar? Mas não sobrou dinheiro para o tênis. Mas o Senhor fala assim: eu coloco nos seus pés sapatos espirituais. Esse menino vai pisar em lugares que ele nunca imaginou. Aí falou: ô, xerecantarava lá, é melhor do que qualquer par de tênis. Mas a sua esposa está desejando de ir no salão de beleza, porque a mulher precisa disso. Não é um problema, nós não estamos falando de vaidade, nós estamos falando de cuidados. Porque também é duro, né, meu irmão? Você encontrar aquela irmã com a perna cabeluda, com o braço cheio de cabelo e tem bigode também, o negócio não é fácil, né? Deixa a coisa ser trabalhada. Deus quer trabalhar, Deus quer abençoar, não há nenhum mal nisto. Levar, dar uma arrumada no cabelo, se possível comprar uma roupa legal. Qual que é o problema nisso? O Senhor se alegra com a sua alegria também. Só que nós começamos não, porque a religião. Que religião? Que religião? O Senhor quer nos honrar em algumas áreas. E a intimidade, ela vai nos levando a uma dimensão de que essas coisas vão ser naturais nas nossas vidas. Vão ser naturais. O apóstolo Zemiro deu 3 carros esse ano, mas ele deu uma caminhonete, um valor de R$140 mil no início do ano, para o outro pastor. E ficou a pé. A casa que ele ganhou, ele deu para o outro. Ficou sem casa. Não tem nada na mão. E assim, eu tenho aprendido muito disso, tenho visto muito disso. E a gente tem visto que todos os homens de Deus que entendem que não é para se corromper, mas é para andar na vontade do lado da nossa alma, essas coisas vão fazer parte da nossa vida comumente. O que aconteceu agora? 15 dias atrás ele veio outra caminhonete igual que ele deu. Na verdade, um ano mais novo. E ele já tinha ganho um
coisas. Eu falo para o meu filho que nós não paramos com o relógio no braço antes de dar. Semana passada com o Faminto, eu estava com um Calvin Klein no braço. Bom, já foi. Porque o que é Calvin Klein? Para mim, eu quero saber se eu perco a hora ou não. Eu quero me perder no tempo do Senhor. É isso que eu quero. Eu quero entrar naquilo que é a vontade de Deus. Você está entendendo? O sentido é exatamente esse. O sentido é de compreendermos como o Senhor deve fazer. E quando a gente realmente necessita, Ele sabe. Eu estava ministrando num culto, e quando eu entrei no culto, eu estava com a minha calça um pouquinho suja, e eu falei assim, puxa Senhor, eu tive que ir com essa calça, porque eu nem tempo estava com 2, 3 calças só. E eu subi assim com esse pensamento no altar, que eu não altar, perguntando, pastor, qual que é a sua medida? Aí eu, como assim? Será que eu estou gordo? Será que o cara está querendo falar alguma coisa? No altar. Aí eu acho que é, deixa eu olhar aqui, eu acho que é tanto. Ele saiu durante o culto, voltou, trouxe 2 calças jeans para mim. Ele nem ouviu nada. Então são coisas que a gente tem que começar a entender, que o Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe, mas tem muita gente que está mais preocupada em ter que manter a porta da igreja aberta, em ter que correr atrás do irmão, do Joãozinho, do Pedrinho, que está com problema, e isso faz parte do ministério. Tem que resolver o problema da luz da igreja, da água que está cortada, do telefone ou da internet que não está funcionando. E não pensa você que, porque vocês talvez estejam vivendo um tempo abençoado, que não tem. 70% das igrejas estão assim. O pastor está vivendo debaixo assim de prova mesmo, meu querido. Ele almoça e não tem janta. Todo dia é só aquele momento espiritual. Deus olhando para ele, é o arroz e o zoiudo, que vai que Deus olhando para ele, aquele ovão aberto no meio. Só. E ele olha para aquilo e, Senhor, o que vou fazer agora? E aí a preocupação vai sendo tão intensa, que ele não consegue mais focar naquilo que era o projeto original de Deus. Ele se apavora, ele se perde das necessidades. Casa de recuperação é uma coisa difícil. A gente sabe o quanto necessita de auxílio com relação ao alimentício, estrutura. As pessoas que entram, olha, 50% vamos jogar baixinho aí, 50% não tem condição financeira nenhuma, o cara já está arrebentado, e chega lá arrebentado, e o gasto é excessivo, e aí o obreiro está envolvido com isso, ele entra num desgaste emocional muito grande, porque ele se dá o tempo inteiro, 24 horas para isso, e aí o retorno ele é quase que sem fundamento nenhum, porque de cada 10 casos, 3 é que dá resultado positivo, 7 é problemático. E olha lá, de repente, o que vai acontecer, mas nós acreditamos que Deus vai mudar, porque Deus muda as coisas. Só que as pessoas não veem, por quê? Porque ele não vai estar na frente da televisão, não vai estar no dia do altar, não está diante de multidões, ele está escondido na caverna. E a gente às vezes não percebe que muitos ministérios estão vivendo similares a isso. Igrejas menores de bairro, está certo que o camarada não teve a oportunidade, quem sabe de ter um preparo teológico, uma escola, um estudo, mas quem disse que ele é menor no reino espiritual? Quem foi que disse que não tem a unção de Deus sobre a vida dele? Engano seu, engano seu. Eu já vi pastores chegarem renomados em igrejas, ministrarem. Isso aconteceu na igreja de um amigo nosso em Fortaleza. É uma igreja muito grande, com 6 mil membros, a igreja é muito grande realmente, e o camarada muito firme, o pastor presidente, aí foi trazido um preletor, conferencista, evangelista internacional, o camarada fez apelo, tal, aquela coisa, ativo você nas plantas, diz, e aquela coisa toda, e o apelo. E aí veio lá umas 6, 7 pessoas à frente, glória a Deus, porque se uma se converter, a gente sabe que já houve festa, mas toda uma infraestrutura, valorizando a pessoa, o personagem, que nós trocamos os valores. Quem continua fazendo é o Senhor. Aí esse pastor, que é todo assim atravessado, que é o presidente, não fez tudo nenhum, ele falou, Marcos, é o seguinte, se você quiser vir para Jesus, você vem, senão você vai para o quinto dos infernos. Quem quer vir por Jesus, vem. Quase 2 mil pessoas vieram com ele. Porque a glória ainda é de Jesus, porque ainda quem faz é Ele. E nós às vezes nos perdemos acreditando que não. Mas pastor, o que tem a ver esse texto? Ainda bem que vocês vieram para esse lugar, estão dispostos a passar comigo o almoço e a janta hoje, porque nós nem começamos a pregar ainda. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que não existe nenhum despertamento espiritual sem compreensão de projetos e propósitos de Deus. Não existe nenhum lugar determinado que você possa chegar se você não compreender como que se age. Primeiro nós encontramos nesse texto uma situação onde Jesus havia ressuscitado. Acontece que as irmãs foram até o sepulcro e viram o sepulcro aberto.
Elas se desesperaram, voltaram e procuraram os discípulos. Então, João e Pedro correram, e João, por ser mais novo, chegou primeiro até o sepulcro e constatou que estava vazio. Pedro também constatou que estava vazio e que só estavam os lenços ali. Mas Maria, tomada pela situação, ela parou no lugar e ficou olhando para aquilo, e ela ficou extremamente abatida. Muita maldade, além de fazer o que fizeram com o mestre, ainda roubam o corpo dele. Mas que maldade! Você já imaginou uma situação como essa? Eu me lembro que em Dourados houve uma situação bem difícil de um jovem que morreu de acidente de moto, uma família muito rica, e foi muito traumático, porque ele era novo, conhecido, a família muito tradicional, e o moço foi enterrado. No dia seguinte, a família foi chamada porque arrombaram o sepulcro do moço, jogaram o corpo para fora e levaram o caixão, porque era o caixão valendo uma fortuna. Levaram o caixão e o corpo foi jogado lá no dia seguinte. Imagina a dor da família, ter que de novo ver o corpo do menino já em decomposição no dia seguinte, a tristeza. E aí a gente começa a deparar com coisas assim. Eu acho que o sentimento de Maria foi: gente, como existe pessoas maldosas, que coisa terrível que aconteceu. Só que ela continuou ali: Senhor, o que aconteceu? E ela continuou na presença de Deus: Senhor, eu queria uma resposta, abatida, contrita. E nós encontramos algumas coisas, sabe? João chegou e não entrou, ele ficou na porta, ele só olhou. Depois nós encontramos Pedro, que chegou e entrou e viu que realmente tinha sumido as coisas. Só que Maria, ela não simplesmente foi até o lugar, não só parou na porta, não só entrou, ela entrou e permaneceu. Os outros foram embora e ela continuou. O segredo, querido, não é até aí ir até o lugar onde Deus tem determinado para você como resposta. O segredo não é simplesmente entrar naquilo que é o projeto. O segredo é permanecer na presença de Deus. Isso está vinculado a uma intimidade maior. E quando nós começamos a compreender que o segredo é permanecer na presença de Deus, nós começamos a entender o processo. E essa foi uma grande descoberta para mim com relação a Maria Madalena. Essa é aquela que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 12, aliás, fugiu o texto agora aqui, em que ela é liberta de 7 espíritos imundos. Ela é tomada por uma situação, Lucas capítulo 8, versículo de número 2 em diante. Capítulo 8 em diante você vai achar ali, quando ela é liberta de 7 demônios, uma caça de demônios. E você vai ver ali o que aconteceu com a vida dessa mulher. Essa mulher foi liberta e passou a acompanhar Jesus, passou a viver com Jesus, passou a amar a Jesus, porque ela de fato entendeu que a obra de libertação em sua vida foi muito intensa, muito intensa. O Senhor havia feito algo sobrenatural na vida daquela mulher, e essa mulher sabia o que tinha acontecido. Eu me converti com 23 para 24 anos de idade. Na minha conversão, eu tive coisas extraordinárias acontecendo. Cada um tem a sua experiência. E o impressionante é que se você escutar o testemunho de um culto como esse, ele vai te dar uma versão, o outro vai dar uma versão, porque Deus fala também nas suas maneiras. E cada um tem um posicionamento. Mas para mim, foi exatamente como eu vou falar para você. Parecia que eu fui entubado, colocado dentro de um copo de vidro, dentro gigante, e aquele barulho de muitas águas no meu ouvido, quando eu aceitei a Jesus. E eu comecei a orar em línguas, nem sabia o que estava acontecendo. Eu cravei a mão no chão, nós estávamos num acampamento, um grupo de 7, 8 jovens, na madrugada, com um pastor de São Paulo, que estava ministrando a respeito de avivamento naquela igreja, que não conhecia ainda a respeito das manifestações dos dons. E aí eu cravei minha mão no chão e eu parecia aquelas máquinas de furar asfalto. E eu comecei a pular, e eu ia pular, torcia, minha mão ficava 2 milagres de maceira. Eu não quebrei a mão da minha esposa, que era namorada na época, porque ela cravei a mão dela por baixo, eu cravei no chão junto, não sei como é que eu não quebrou a mão dela. E a outra coisa é que eu não sei como é que eu não saí pulando, não fui cair dentro do lago, porque eu pulava tanto. Eles diziam que eu pulava mais ou menos dessa altura, na tremedeira que me deu. Foi tomado meu corpo, porque a minha carne não suportava. Havia um processo de restauração, um processo de libertação. A minha experiência foi muito forte. E eu comecei a ter visões de quando eu tinha 11 anos de idade, que eu tinha feito uma oração dizendo que eu queria ser um homem de Deus. E eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque a minha família tinha origens católicas. Eu nem sabia. A primeira coisa que me veio à mente é que eu vou ser padre. Mas a grande verdade é que Deus começou a me mostrar muitas coisas. E começou a mostrar rações sem eu saber o que estava acontecendo, pregações sem eu nunca ter pregado. Eu comecei a viver como se eu tivesse sido levado ao céu, e eu vivia no quarto da minha casa, meu irmão dormindo do lado, e eu fazendo oração como adolescente. Deus me deu essa visão. E quando eu decidi de novo a situação tremendo, começou a passar letras garrafais na minha frente de 1 Coríntios, desde o capítulo 11 em diante. E
revista e atualizaram, brincando, tirando sarro de mim. E eu li tudo aquilo e eu fui ter entendimento a respeito dos dons de Romanos, sem ninguém ensinar, eu lia sem parar. E eu comecei a balbuciar e falar, e as pessoas choravam, porque via que era algo muito forte de Deus. E aquele acampamento marcou muito, porque no dia seguinte os jovens viram a minha transformação, e à noite todo mundo que está na tal vigília, e cerca de 50 jovens foram para o campo, e quando deu meia-noite, a glória de Deus tomou aquele lugar, e eu vi algo que eu nunca mais vi na minha vida. Todas as aves que tinha naquela chácara começaram a sobrevoar ali onde a gente estava no campo, até as galinhas foram para dentro do campo, virou tudo, e passava pastos diversos, meia-noite. Virou uma loucura de aves no lugar, uma manifestação da glória de Deus. Dali saíram muitos pastores desse acampamento, amigos meus, muitos pastores. Deus levantou muitos líderes para aquela igreja. Até hoje os líderes estão lá, tem pastor, que é uma grande bênção. E a gente viu assim o que Deus fez na obra ali daquele lugar. E Deus transformou o meu coração no entendimento a respeito daquilo que era a permanência, daquilo que de fato é compreender o que o Senhor fez por mim e por você. Talvez você tenha tido experiências de libertação nas dependências químicas, talvez você tenha uma experiência simples, num culto onde você fez uma oração breve, uma oração pequena, e essa oração mudou a sua história de vida, mas você percebeu que Deus foi entrando na sua casa. Cada um tem a sua experiência, talvez você já nasceu no berço evangélico e foi um crescente na sua vida, mas chegou uma hora que você foi impactado com o seu chamado, e o Senhor foi trabalhando, mas nós sabemos o que o Senhor fez em nós. Amém? É disso que Maria estava fazendo ou vivendo. Ela não queria sair dali sem respostas. Fala comigo, eu não quero sair sem respostas para o ministério que o Senhor me deu. Preste atenção numa coisa: o Senhor tem dado ministérios aqui para vocês e vocês ainda não dimensionaram. Alguns têm promessas, e as promessas é que nos mantêm em pé, porque nos momentos mais difíceis você tem que lembrar das promessas. Tem hora que parece que não vai acontecer nada, meu irmão. Tem hora que a tua oração parece que não atravessa o teto, parece que você está sozinho, você não entende mais nada, você começa a não sentir mais nada. Lembra da piada do galo pai e do pintinho? Diz que o galo pai quis levar o menino para ser homem, aí levou no boteco, no barzinho, chegou lá, desce uma cachaça com o meu filho, aí o filho pega e toma um. E aí, meu filho, não estou sentindo nada. Tomou 3, 4 garrafas, mas como você não está sentindo nada? Não estou sentindo o biquinho, não estou sentindo a patinha, não estou sentindo nada. Desde o primeiro gole ele já tinha entornado tudo. Eu quero dizer para você uma coisa: tem hora que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, que você não vai sentir nada realmente, em todos os aspectos, que você vai estar amortecido, porque você morreu para você mesmo. E você vai simplesmente se apegar nas suas promessas. Desde o primeiro local que você levou, aquele irmão que te traiu, aquela situação que você viveu, aquele momento difícil que você passou, você vai começar a perceber que o Senhor, Ele está ali. Alguém te disse um dia que você iria para as nações, outro disse que você iria pregar em asilos, em capelania, em hospitais, em aquartelamentos. Ou uma vez te disse que você seria usado como um profeta, outro te disse que você teria uma estrutura para isso ou para aquilo. Isso é que te mantém. Você tem há pouco aqui, o irmão perguntou se eu estava disposto a ir para as nações ou mudar de país. Agora não. Ele começou a rir porque supostamente Deus falou para ele que eu devo ir. Mas assim, para a palavra que ele me deu, não vai ser muito direto. E é isso que nos mantém, que nos segura na presença de Deus. Porque se nós olharmos para o quadro lógico, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu literalmente hoje eu vivo pela fé. Hoje eu não tenho salário, eu dependo realmente daquilo que Deus dá. Essa semana o corpo já me visitou algumas vezes essa semana. Mas como é que sai desse negócio? Como é que é isso? Da onde vem? Da onde vem isso, né? Queridos, assim é a obra de Deus. Mas isso tem trazido um conforto muito grande ao meu coração, porque eu estou vendo realmente que a gente está entrando num tempo novo, e você está entrando num tempo novo. Por isso você está sentado aqui. O Senhor está te colocando numa condição. Mas pastor, volta para Maria Madalena. Eu quero dizer para você que ela permaneceu, e aconteceu algo fantástico. Quando ela permaneceu, os anjos falaram que ele não estava mais ali. Ela mandou perguntar onde eles estavam. Na verdade, ela perguntou onde eles estavam. Queriam saber como encontrar o corpo do Senhor. Então ela escuta Maria, e ela olha para trás, deu um nome, pensando ela que era o jardineiro, mas era Jesus. Ela fala: o senhor sabe onde foi colocado? A grande verdade é que ela volta, ela pensa que é o jardineiro, e depois ele o chama. Quando ela o chama,
Aí ela fala Rabone, porque ela reconheceu a voz. E quando ela reconhece a voz, ela deixa de entender que ele é o jardineiro, e ela pronuncia Rabone. Ela não está dizendo simplesmente como está na nossa tradução mestre, e essa é a grande descoberta. Na verdade, a palavra Rabone está dizendo meu mestre, meu mestre, a pessoa que cuida de mim. Então eu fui para os textos originais, eu comecei a entender algumas coisas, e comecei a perceber algumas coisas. No versículo 17 ele diz assim, fala assim, não me detenhas. Por que não me detenhas? Porque ele ainda não estava pronto para aquele momento de que ela pudesse segurar. Na verdade, ela supostamente segurou os pés, e ele disse, não toca em mim, não é hora disso ainda, porque havia um processo de glorificação, e ela não estava pronta para isso. Não era o momento de poder tocar. Queridos, preste atenção numa coisa, muitas vezes no teu ministério, você não vai conseguir tocar, porque não é a hora de tocar, mas ele não deixou de falar e de te ver, ele não deixou de dar um recado para você, ele continua te assistindo, você só tem que reconhecer. E aquela mulher se prostrou diante dele, e ela sai e cumpre o episódio principal, aquele que é o nosso. Ela anuncia aos seus discípulos. Nós perdemos muitas vezes o princípio do id. Nós recebemos o toque, conversamos com ele, mas porque nós ainda não o tocamos, nós achamos que nós não precisamos continuar, nós ficamos esperando o momento de não, precisa ser tocado. Não, se ele falar comigo, ele já falou. Não, se eu sentir que ele me pegou, ele não precisou te pegar, ele já te deu uma ordenança. Ide, proclamai, evangelizai. Só que nós não entendemos, achamos que isso é só para o pastor, só para o evangelista, ou só para fulano. Por isso você para a minha igreja, por ministérios, eu coloco esse para esse, está certo também, isso funciona, mas a função de anunciar é para todos, e ela vai e cumpre essa eficácia, ela anuncia o que havia acontecido, ela fala a esse respeito, mas a palavra Rabone, queridos, e é nela que eu quero me deter. Eu vou tentar ser realmente curto, porque eu percebo que alguns estão cansados e com sono, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. A palavra Rabone, ela não está limitada simplesmente a um único entendimento. Quando ela fala Rabone, meu mestre, ela quer dizer aquele que me ensina, por isso eu obedeço. Aquele que me ensina, por isso eu obedeço. Queridos, quando o Senhor começar a gerar no teu coração a respeito de como você deve trabalhar nessa cidade, a respeito de aproximação de relacionamentos, porque a palavra é clara a esse respeito, nós temos que estar sempre cercados de pessoas, de aproximação de homens e mulheres de Deus, andarmos no meio deles. Se nós não fizermos alianças, ninguém anda só, meu querido. Você não vai a lugar nenhum, você vai ficar andando em volta de você mesmo, em círculo vicioso. Isso daí já estava lá atrás com os jebuseus, quando eles entraram na terra, havia ali 7 povos, e esse povo, a palavra original significa que andavam em círculos, pisando no barro, e eles ficavam no mesmo lugar. Esse demônio tem entrado na vida da igreja e tem feito eu, você e muitos pastores, por um determinado período, alguns ficam a vida inteira e não saem disso, andarem em círculos, achando que com aquilo que eles têm, com o modelo de igreja, com aquela programática que foi lhes dada, basta, eles não precisam de mais nada, de mais ninguém. Mentira, engano seu. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Fala para ele, eu preciso de você. Maria sabia disso, ela disse, ele é Rabone, meu mestre, aquele que me ensina, por isso eu obedeço. Eu quero dizer que o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos proporcionado, mais do que isso, ela diz, aquele que me liberta, a sua palavra faz parte de mim. Quando foi a última vez que você leu a palavra e ela saltou aos teus olhos? Vamos ficar um pouquinho? Cumprimenta pelo menos 10 irmãos, dizendo assim, eu preciso de você, meu irmão. Sai cumprimentando, vamos lá despertar. Se você quiser tomar uma aguinha ali, vai tomar uma aguinha ali, e depois você volta. Eu preciso de você. Preciso que você toma uma aguinha ali, olha a mão no rosto ali, dá uma lavada no cowboy,
Dá sede, não dá sede, né, gente? É desse jeito. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: o projeto do pastor é fazer esse café mensal. Eu sinto que Deus já aprovou, né? Eu acho que isso tem a tendência de crescer cada vez mais. Aproveitem isso, queridos, porque assim é para comunhão mesmo, é para sarar feridas, é para curar. Sempre que ele me convidar, eu estarei à disposição para estar somando com vocês. Mas assim, isso vai se avolumar, isso vai gerar muita unção na vida de vocês. Muita necessidade do obreiro hoje é realmente estar no era de comunhão. E às vezes a gente se perde, a gente acaba não entendendo o que Deus quer fazer a respeito disso, sabe? Deus quer assim, gerar em nós um condicionamento de posicionamento, né? A palavra fala a respeito de amor, né? Nós encontramos o amor eros, o amor filéu, o ágape dentro da palavra, encontramos os amores dirigidos da parte de Deus. Mas assim, uma das coisas mais fortes dentro da palavra de Deus é o oikos, que a gente fala no original, que é o relacionamento entre irmãos, elos que não devem ser quebrados. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber como é importante estar perto de pessoas. Percebemos que nós não estamos vivendo nada diferente do que o outro irmão está vivendo. Nos alimentarmos com a bênção dos outros sem querermos ter inveja. Deixarmos de olhar o cisco do irmão e olharmos mais atrás do nosso. Deixarmos de fazer um julgamento sobre os outros, porque nós sabemos que à medida que nós julgamos, sendo julgados. Deixarmos, de realmente praticarmos o dom de língua comprida, aquela que só faz fofoca, né? É uma fagulha no meio da floresta, queima e incendeia toda ela, não é verdade? E começarmos a liberarmos palavra. Se um irmão abrir uma igreja de frente que a tua dele, glória a Deus, é melhor que o boteco, do que a loja de roupa sensual. Pode abrir um sex shop na frente da tua igreja, não é pior. Então abriu outra igreja, abençoa a vida do irmão, fala, Senhor, que ele cresça, ao ponto que ele tem fundado aqui, eu permaneço de novo nesse lugar. Ele vai ter que ir para um lugar muito maior. Abençoa o seu irmão, faça isso. Isso é bênção demais, meu irmão. Isso é bênção demais. E Deus vai continuar honrando vocês. É hora que nós temos esse entendimento. Porque se nós não pensarmos assim, queridos, nós não estamos prontos para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sou profeta, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que está muito próximo mesmo, um grande despertamento espiritual nessa nação. E você vai fazer parte disso. Há uma geração que ainda não se corrompeu, há uma geração que ainda não se rendeu ao coração humano, à vontade da carne. Há uma geração que está realmente pronta a receber aquilo que Deus tem para ela. E você está dentro dela. Se nós começarmos a compreender isso, nós vamos começar a mergulhar naquilo que é o rio de Deus. Olha, Maria sabia o que era intimidade. Ela não só sabia que era aquele que ensinava e que ela obedecia, que libertava e que por isso ela fazia parte dele, mas ela entendia que quando ela falava, tá bom, ela está dizendo que era aquele que o liderava, ou que liderava a vida dela. Por isso ela era conduzida. Sabe, nós erramos algumas coisas, nós queremos tomar algumas decisões, posicionamentos, mas nós não somos necessariamente conduzidos por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós nos precipitamos, nós queremos ser conduzidos por aquilo que nós estamos realmente enxergando ou vendo. Nós somos um tanto Tomé, nós queremos tocar naquilo para poder ter certeza. Não é isso aqui. E é bem verdade, com os desgastes dos anos no ministério, chega uma hora que você fica, assim não dá, eu não aguento mais. Porque eu espero tanto, e esse negócio não chega nunca. Como é que é isso? Por que a coisa está desse jeito? E a gente começa a ficar fragilizado. Eu quero dizer para você que se o Senhor tivesse mostrado para José, né, o que ele ia passar, José não ia acreditar que de fato as constelações iam se dobrar diante dele, as estrelas dos feixes iam se dobrar diante dele, e que de fato ele seria líder na sua casa. Ele não ia acreditar nos sonhos de Deus. O Senhor não mostrou que ele ia ser jogado num buraco, o Senhor não mostrou para ele que ele ia ser vendido como escravo, o Senhor não mostrou que ele ia para casa de Potifar, ia conseguir aquela Potifaria toda, o Senhor não mostrou para ele que ele ia ficar no presídio. No presídio ele ia ser usado em revelação, mas permaneceria lá. O Senhor não mostrou. Então o Senhor não vai te mostrar os dias que vão faltar comida na tua casa, o Senhor não vai te mostrar os dias que alguns vão se levantar, o Senhor não vai se mostrar os momentos de atropelos, de dependências, no que se refere até de pessoas ímpias, para poder se levar a um hospital, quem sabe. O Senhor não vai te mostrar o período árduo, porque isso faz parte do tratamento. Mas se Ele te deu uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquele que Ele tem preparado para aquele que de fato Ele os ama. E você é um deles. Nós começamos a entrar naquilo que é a dimensão de Deus. Sabe?
simplesmente meu mestre, mas Rabone quer dizer meu amor eterno. É forte isso, meu irmão. No original, Rabone quer dizer meu amor eterno. É agora, é depois, e é para a eternidade, é para sempre. Ela, quando declarou Rabone a ele, ela foi com um olho enamorado, aquela paixão deslumbrante. Eu não sei como é que você era quando namorava, mas eu na minha paixão fazia loucuras, declarações baixas na frente da casa da esposa: eu te amo, você é minha vida. Eu contei, acho que aqui no noivado, eu entreguei flores a cada 15 minutos, o dia inteiro, gastei salário de 3 vezes só dando flores. Atravessei uma cidade com um urso desse tamanho, parecia um boca aberta, carregando aquele pacotão. Cheguei com a dor nas costas, atravessei a cidade para levar um ursão de pelos caras, tinha até pouco tempo escrito: amo você. Essas coisas, pega até papel higiênico para escrever: eu te amo, pega para mim. Você faz bobagens, você fica doido. Essa mulher sabia o que era isto. O pastor tem que começar a resgatar isto, o líder tem que resgatar isto. Senhor, eu vou montar tenda aqui no tempo, eu vou jogar o colchão enquanto o senhor não vir, eu não saio daqui da igreja. Enquanto o senhor não vir do meu quarto, eu não saio do meu quarto. Eu vou para o monte, enquanto o senhor não falar comigo, eu não saio. Chame a atenção de Deus, meu irmão. Chame a atenção de Deus. O profeta fazia loucura. Claro que nos nossos dias a gente veio até preso, meteu a canta de boi e foi pelado profetizar. Se o pastor fazer isso, ele vai ser preso. Mas o camarada sabia que ele estava na direção de Deus. Você está entendendo? É muito sério isso. Nós muitas vezes nos perdemos e não fazemos as loucuras espirituais. Eu já preguei em viga de poste para pessoas se converter jogando truque. A carta da certa eu tenho, e dali nasceu uma igreja. Amados, eu já fiz coisas absurdas de sentar na roda dos manos. Eu nunca vi um negócio tão grosso daquele jeito. Tá fumando maconha e os caras falando: rapaz, aquilo lá é uma charola que eu nunca vi desse tamanho. E eu falei: meu Deus, né? E eu tava parecendo da tribo de índio, né? Dividindo um apito, né? O pito dele. Aí dava puxado, quando chegava em mim, ué, você é louco, cara? Eu com a camiseta de Jesus Cristo, evangelizando na escola, e um monte de gente lá, e eu lá no meio dos manos, dos doidos. Chegava em mim assim, aleluia, xerei, o Senhor é lindo. Meu filho, os caras oravam, é doido. Quando chegou uma quarta, assim, quinta vez, o cara falou assim: o que é que você tá vendo? Que não estou vendo nada. Nós estamos aqui charolando, não acontece nada. Vocês querem ver que ele está caindo? Não joga não. Eu tudo joguei, vem cá, segura aqui, vocês vão ver também. Vão ver também. E eles se converteram, foram para o pátio, prostraram, aceitaram Jesus e viram. Porque essas coisas lá de fora são superficiais em relação ao poder do Senhor. Meu querido, é tempo nesse avivamento de você realmente andar com os anjos e entender que eles estão andando e você anda. E aí, meu amigo anjo, tudo bem? Você que é o anjo da guarda? Coloca o nome nele, ele se dá mesmo. Eu lembro que o meu chamava de Davinzão. O Bertano tem o nome do anjo dele, o Decandu e o Delacondoce. São 2 anjos. O Bertano, vocês conhecem o pastor Bertano? É doido. Teve agora o Flamengo por Deus lá no Balneário. Se você vê, você já conhece o outro, você não conhece. Não conheceu o Bertano. Aí você vai saber o que é loucura. Mas eu nunca vi uma pessoa tão usada como ele é usado daquele jeito, né? Tanto vai para as nações, né? Vai fazer até o Flamengo lá no Egito e tudo mais, tá? Cheio de projetos. E a gente tem que começar a ter essa intimidade. Essa intimidade, meu filho tem olhos abertos, minha filha. Pai, eu vejo, estou vendo demônios. É mesmo, ali, um repreender. Tá assim. Olha, a noite retrasada, eu estava no quarto orando no Espírito e eu, opressão sentindo. Tá batendo na minha porta, meu louco, a coisa tão séria que eu tenho a porta batendo. Aí era meu filho, ele abriu e falou: pai, eu senti que tem 3 demônios aqui. Isso era de madrugada. Na verdade, eu estou vendo eles. Falei: é Deus, filho. Então vem pra cá. Como é que é? Assim, repreendendo ele sair. E quando saiu, ele falou: saiu, eu senti que saiu. Os nossos filhos serão melhores que nós. Os nossos filhos terão um entendimento muito mais claro. Essa intimidade vai ser autêntica. Você preste atenção numa coisa: as crianças vão aprender a falar primeiro em língua, depois vão falar naturalmente. Quando elas nascerem, com 1 ano e meio, vai ser assim o negócio. Eles vão falar primeiro com o papai do céu, depois da gente aqui. A minha menina, com 1 ano, ela já falava naturalmente. Com 1 ano e meio, ela já falava em línguas. Com 3 anos, ela profetizava na vida de vários pregadores que eu não gosto de mencionar, porque a depressão está querendo se aparecer. Mas é porque Deus tem pressa nas coisas. Não é porque Ele é mais do que ninguém, não. Os teus filhos têm a mesma autoridade, você tem a mesma. Chegou um tempo
disse: olha, se é eterno é porque nunca vai se acabar. Se é eterno é porque a plenitude, só a presença dele nos basta. Se é eterno é porque é um sentimento que eu estou nele e ele está em mim. Sabe do que eu estou falando? Do momento íntimo do casal, o momento ápice, onde o prazer acontece, onde aquele desejo, aquela coisa gostosa acontece. Isso não é nenhuma pornografia, porque Cantares trabalha muito bem a respeito disso, fala a respeito de um amor, e ali é comparada a noiva. Por isso a igreja muitas vezes é chamada de monogamia. Nós muitas vezes não conseguimos entender aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós e nós. Mas olha, eu quero dizer para você que os prazeres dessa terra são usados como pequenos exemplos, medíocres exemplos, porque nós não temos a dimensão, a nossa mente é incapaz de formatar aquilo que fala Deus é quando nós estamos recebendo o seu gozo, quando nós estamos recebendo a sua glória. Nós não conseguimos descrever com palavras, nós somos pequenos demais. Mas chegou esse tempo de nós falarmos Rabone, amor eterno meu. Mais do que isso, Rabone quer dizer estado de prontidão, pronto, amor meu, pronto para ouvir e falar e obedecer, pronto para ter prazer em servir, pronto com um sentimento de gozo, alegria e júbilo, não aquele sentimento de novo, lá vou eu de novo, é mesmo, vou ter que orar com aquele irmãozinho de novo, vou ter que ir lá, pastor, 3 horas da manhã, alô, pastor, aquele irmão que está me endemoniando, está endemoniado de novo. Aquele homem só veio orar aquele dia, mas ele voltou a beber, ele, entendeu? Ele na verdade não aceitou a Jesus, ele está vazio, ele só parecia ser, mas não era, ele era crente, parecia, mas não era. Ele tinha aquele jeito, mas tinha até cara de crente, mas não tinha o bom perfume de Cristo. Ele tinha até cheiro de crente, mas não era de Cristo. Ele andava até com a Bíblia debaixo do braço, mas era uma rapadura na verdade, porque não tinha nada, não tinha vivência. Vem de novo, está com problema no casamento de novo, de novo, eu não aguento mais, tem que resolver de novo. O presbítero tal se levantou quando está falando do Senhor, de novo. O pastor do outro ministério, de novo. O problema dentro da sua casa, de novo. E você começa a não aguento. Não, aqui ele está dizendo o seguinte: amor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu não quero nem saber, eu vou. Eu acho aquela música, eu quero é Deus. Eu quero isso. O pastor tem que colocar isso no coração, hein? Pronto para obedecer. E isso está exatamente dada a ideia de que não são os teus holocaustos, não são os seus sacrifícios, não são os seus pesares, não são os seus tempos, mas sim é o seu coração. Quando a palavra fala que ele esquadrinha o coração, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a partir do Salmo de número 66, 77 em diante ali, algumas vezes vão aparecer a respeito segundo o coração. E quando você pegar ali, o texto está dizendo o seguinte: o salmista tinha condições de conhecer o coração de Deus. Era o que Davi tinha. Quando se trata a respeito de homem segundo o coração de Deus, é porque Davi conseguia, e não era só Deus que viu, Davi conseguia ver o coração de Deus. Era exatamente esse o sentido original. Será que nós conseguimos ver realmente? Você sabe aquela ideia do filho? Você já foi filho também, mas quando o filho quer chegar até alguma coisa, os meus meninos, o meu de adolescente, a menina é pré-adolescente, e já chega aquele lugarzinho, né, encostando, o que é que você quer? Não vou te dar não, mas daqui meia hora já está assim, né, mole. Rapaz, eu quero comprar um sorvetinho, rapaz, mas não tem, daqui a pouco você arranca do cofrinho, do porquinho que estava guardado debaixo da cama, que você lembrou que você tinha lá as 3 moedinhas, e era só para comprar o pão da tarde, mas você dá para comprar o sorvetinho dela, porque você dá um jeito. E o filho sabe trabalhar no coração do pai, ele consegue. É disso que nós estamos falando, queridos. Ele sabe que nós podemos ter essa possibilidade de saber como tocar, de atingir, de como chegar naquilo que ele gosta. Maria sabia disso. Amados, quando nós começarmos a entender como pastores, nós vamos começar a projetar isso na vida dos nossos amigos de ministério. E esses pastores vão se unir com o objetivo de tentar alcançar o coração de Deus. E quando for feito um trabalho, o trabalho será feito para a conquista da cidade. Vai se montar um palco, não é por causa da política, não é por causa do poder, ou porque aquele que vai usar o microfone é mais poderoso do que o outro. Talvez você nem vai pegar o microfone, talvez você vai fazer questão, fala você, não fala você, vai ser aquela briga santa. É que nem jogo de futebol de crente, né? O cara ajuda a galera, me perdoa, meu irmão, não ora por mim. E já vira aquela, quando o cara é crente, é assim o negócio. Não, eu dou cartão vermelho porque eu estou saindo. Vai chegar o
gratidão, nós chegamos no ponto final e eu quero encerrar com ele aqui. Rabboni, íntimo meu. Amados, é interessante como nós discernimos alguma resposta para alguma coisa que foi nos dada. Quando nós começamos a compreender que Deus nos deu algo e Ele está esperando uma resposta nossa diante daquilo que Ele deu, nós respondemos e Ele sabe que nós respondemos. Eu me lembro que eu estava no Nordeste e eu vi uma coisa muito engraçada no sertão nordestino. Quando alguém chamava o outro para dar alguma ordem, alguma coisa, né? Então chamava: João, vem pegar água. Aí ele falava: ei! Ele já tinha dito: estou indo pegar, só com ele. Ei! Ele já estava indo pegar, já ia trazer, ele ia colocar água no taco, ele já ia fazer tudo. Isso era a resposta, não era assim: o que é? Ei! Eu olhava aquilo e falava: mas não vai vir? Ele já respondeu, era a linguagem dele. Parece que estava falando em língua. Mistério. Amados, é hora de nós entendermos que quando nós respondemos com a atitude nossa, com o nosso pouco vocabulário, com o coração contrito e quebrantado, que Ele não despreza, com a condição de posição de adorador, Ele está procurando você e a mim. Eu quero dizer para você uma coisa: Ele vai responder para você, e talvez uma meia palavra terá entendimento eterno para a sua vida. Você vai saber do que Ele está falando, e Ele também saberá do que você está desejando ou falando para Ele, porque o Pai conhece seus filhos, e os filhos também conhecem os seus pais. Porque a intenção é exatamente essa, aquela história do galinheiro que pegou fogo, e o dono do galinheiro chega triste, vê a galinha toda queimada, e aí ele escuta os barulhos e fala: mas onde é que esses pintinhos mexem daqui e dali? Quando tira aqui uma bola de brasa ali onde era a galinha, quando ela estava os pintinhos debaixo dela, guardados por ela. O Senhor traz proteção, mesmo que todas as coisas aconteçam, porque o Pai, Ele sempre vai guardar os seus. E nós vamos entender que não importa, não que o próprio Senhor será combinado, longe de uma lógica para isso, mas o que eu quero dizer para você é que existe uma proteção eterna. Você não vai morrer diante das circunstâncias. Não, você já morreu para Cristo. Você já morreu em Cristo, e Ele já morreu por você. Já existe agora uma identidade. A tua identidade não é mais terrena, é celeste. Aliás, agora você é um extraterrestre. Você não pertence mais a esse lugar. Você não precisa ter a orelha pontuda nem ver de ser, mas o Senhor tem para você um manto novo, um corpo glorificado. Você tem agora separado a coroa da vida. Você tem o teu nome confirmado no livro da vida. Existe uma pedrinha com nome que só você vai ter lá no céu, diferente do que você tem aqui na terra. E a você será lhe dado governos. Ele não deixará você simplesmente estar junto dele. Ele vai ser uma providência do céu. A escatologia nos ensina que nós vamos governar com ele. E se nós vamos governar com ele, nós vamos conhecer as constelações. Vou dar um pulo em Marte. Já estou lá em Marte, acabou. Porque tudo será transformado. É claro que eu estou dando um exemplo para aquilo que nós enxergamos e vemos aqui hoje, mas eu quero dizer para você que você vai ser um auxiliador, e as coisas serão gozo. Sim, haverá santo, 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 adoração constante, mas essa adoração será perpétua em todos os lugares. Você vai estar andando e aquilo vai fazer parte da sua vida. Você está plugado, você está interligado às memórias espirituais. É como um computador, uma coisa depende do outro. Você está ligado nele e você vai entender o que de fato está acontecendo. Eu estou falando a respeito de um amor que te leva a uma compreensão daquilo que é. Ei, Ele está te chamando e talvez você não está escutando. Rabboni, íntimo meu, íntimo na adoração, íntimo nos particulares, íntimo que faz parte de mim. Sabe, quando se trata a respeito de uma só carne, quando se fala de casamento, e por isso nós falamos a respeito de abençoar o casamento, porque o relacionamento afetivo amoroso através da relação sexual é uma união ou uma junção de almas. Quando nós falamos a respeito dele estar, nós estamos realmente interligados a ele. Há uma fusão. Quando você recebeu o Espírito Santo, o teu Espírito foi fundido ao Espírito de Deus. E nesta hora, o Espírito Santo tem que dominar a compreensão do seu coração através do teu Espírito. E você deve ser conduzido pelo Espírito e não pelo almático, não por aquilo que é a razão. É claro que nós temos que ter o pé na terra, mas a cabeça tem que estar no céu. E quando nós começamos a compreender essas coisas, nós começamos a entrar numa dimensão de conquista muito maior. Eu quero dizer para você uma coisa: se a tua igreja tem 100 pessoas, 100 membros, você pode esperar para 1000, porque essa é a vontade de Deus. Não que porque você vai aparecer com uma igreja grande, não, porque a vontade do Senhor ainda é alcançar as vidas. Se você está no bairro e está difícil, você não está conseguindo ficar tranquilo, permaneça no pé do barco, porque o segredo ainda é esse. Não acredite, não fica esperando os homens, não. Não espera na oferta daquele irmão rico que entrou na igreja. Eu tinha 300 humildes lá dentro da minha igreja, tinha um ricão.
Você sabe que os ricos, não é uma regra, mas em sua maioria, é aquele que chega, dá uma oferta, vou dar um terreno para a igreja. Dá um terreno, em 10 anos ele volta com outra oferta. Ele não dá sempre um terreno, duas casas, não. Agora o fiel é aquele que dá todo mês o diziminho dele ali, porque na verdade dízimo é dízimo, é 10%. É aquele que deu os 10 reais dele todo mês. Aí você faz a conta e comprou o terreno do irmão que deu para você durante 10 anos. E você não percebe que é ele que alimenta, é ele que sustenta, é ele. Então valorize as pessoas, porque os maiores empresários estão dentro da tua igreja, os maiores mestres estão dentro da tua igreja, os maiores doutores estão dentro da tua igreja, os homens e mulheres cheios do Espírito estão dentro da tua igreja. Eu já vivi experiências muito fortes, que eu olhei para um menino que não tinha nada, e depois esse menino ganhou uma grande herança e me deu um Honda Civic. Amados, existem coisas que nós não entendemos o que acontece. Deus sabe o que faz e como faz. A maneira que Deus faz, nós não entendemos. Nós não entendemos. Eu olhei para uma outra que não tinha nada. Ele disse, vai colocar naquele lugar mais. Aquele lugar. Colocou lá no lugar, passou a ser manicure bem sucedida. A macumbeira deu tudo para ela, botou ele embora, deu tudo os pertences, foi embora. A macumbeira, coisa completa. E 3 meses ela estava com uma moto bis, ela foi lá e iniciou minha vida, colocou a moto dentro da minha garagem. Então, amado, Deus faz da maneira que você não tem nem ideia. São as pessoas mais simples, aquelas que estão ali, ó, chorando. São essas sim que vão gerar os Samuéis da vida. Mas que é isso, mulher? Bebeu logo cedo? Não, meu senhor, porque a palavra ali é grosolare. Ela estava orando em espírito, em línguas. Ela estava tomada por Deus. Ela estava falando com. Então chega ali e o sacerdote não consegue entender o que está acontecendo. Então vai, eu te abençoo. E ela tem então relação com seu esposo e ela passa a ter filhos. E aí está Samuel, que a gente tem como uma direção maior para poder ungir os profetas e ungir aqueles que deveriam de fato ser o rei, efetivamente com a vontade e propósito de Deus. O Senhor tem gerado em você, presta atenção, a capacidade de chorar no altar, sim. Parece que agora é infrutífero, parece que agora é improdutivo, agora as coisas não estão dando bem na tua empresa, na sua casa, no seu trabalho. Mas quem disse que o Senhor está olhando as tuas sementes? Quem disse que o Senhor está olhando as tuas lágrimas? Íntimo meu. Ela estava falando de alguém muito chegado, alguém muito forte, alguém que estava realmente ligado nas suas particularidades e que sabia de todos os seus problemas, lutas e tribulações. Ele sabe, irmão, ele sabe. Noiva minha, é chegado o verão, veja o noivo meu, espreitando pela janela. O Senhor está olhando para dentro da sua casa. Ele está olhando, Ele está te convidando para que você entenda que chegou um tempo novo na sua vida. Vamos ficar técnicos. Chegou um tempo novo na sua vida. Chegou um tempo novo na sua vida. Chegou um tempo novo na sua vida. Coloca aquela outra música sem ser essa, a primeira. Amados, algumas coisas têm que mudar no nosso entendimento. Deve nós começarmos a entender que ou nós entramos no Gerizim de Deus ou no embalo de Deus. Monte Gerizim era onde poderia se vislumbrar a bênção, teria a resposta da bênção. Mas o lugar que eles enxergavam era seco. Monte Ebal era um lugar fértil, onde se via muitas coisas boas. Não são os teus olhos que contemplam as coisas, você contempla ainda os olhos de Deus. Aquilo que você está vendo não é a realidade. A realidade é a promessa do Senhor. A realidade é aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A realidade é a cura. A realidade é a unção. A realidade é o renovo. A realidade é o chamado que você tem. Aqui você tem chamado para ir para muitos lugares que você nunca imaginou. Aqui você tem chamado para poder conquistar realmente o seu bairro, a sua casa. Aqui você tem chamado para começar alguma coisa fundamentada na palavra, no Senhor. Sabe, quando eu orava por uma cunhada minha que tinha tido morte cerebral por causa de uma anestesia epidural, eu nunca imaginei que ela ressuscitaria novamente, mas o Senhor me motivou e ela ressuscitou. Já era para doar os órgãos. E eu vi o que o Senhor fez não só através da minha vida, mas a intenção de outras pessoas que estavam comigo. Mas, querido, eu tinha certeza de que o Senhor faria a obra. Eu estou dizendo para você de que aquilo que aparentemente está morto ou que não tem vida é assim mesmo. A semente precisa morrer para depois nascer. Ela só pode dar frutos quando ela morre. Você agora tem que começar a entender que eu quero morrer mesmo.
Feche seus olhos por um instante. Aumente esse louvor um pouco. Eu quero que você comece a falar para o Senhor de fato o que você precisa, o que você deseja em Deus. Qual é o teu parecer diante daquilo que você tem como propósito diante do Senhor? É hora de nós gritarmos amor com os nossos gestos, com as nossas atitudes, para termos intimidade profunda, para demonstrarmos o nosso carinho, para entrarmos nas profundezas de Deus. O salmista diz: das profundezas clama a ti, ó Pai, onde está o socorro para as minhas palavras? De longe escuta a minha fraca voz, estejam atentos os teus ouvidos, ó Senhor, a minha oração. Você acha que o Senhor não quer entrar na sua causa? Você acha que o Senhor não quer reverter a sua história? Você acha que o Senhor está aqui nesse lugar agora? Curando feridas, amados. Você é importante. Você é importante. Se houve algum erro nesse
Senhor, o Senhor nos deu, Pai, vai colocando um tempo novo, é novas forças, é no tempo do nosso chamado. Lembra o tempo do nosso chamado, lembra quando você foi tocado por Deus, meu irmão, Ele está te trazendo um tempo de renovo agora. Xericanta, rabalabalabasou, vai fazendo isso mesmo, Pai. Oh, aqui estamos, Deus, estamos, Senhor, diante do Teu trono,
As irmãs que estão ajoelhadas vão se levantar, os irmãos que já estão